Olá, estamos de volta aqui mais uma vez trazendo as teses do STJ a respeito do Tribunal do Júri, tá bom? Falamos sobre duas teses, agora vamos para a terceira tese. Vamos lá, STJ. Na fase de pronúncia, cabe ao Tribunal do Júri a resolução de dúvidas. Quanto à aplicabilidade das excludentes de ilicitude. Estão lá inseridas no Código Penal as excludentes de ilicitude, né? Muito bem. Então, o que é que acontece? Nós falamos anteriormente que no Tribunal do Júri nós temos duas fases, né? Duas fases. Temos a fase da primeira fase, que é a fase que se decide se o juiz vai pronunciar ou não o réu. E se ele for pronunciado, nós temos a segunda fase, que é o plenário do Tribunal do Júri. Então, veja só. O STJ diz o seguinte: se o juiz da primeira fase do júri estiver diante de um julgamento, de uma decisão no caso, né? Se vai ou não, se o caso foi ou não praticado nas excludentes de ilicitude, se ele tiver alguma dúvida, né, nessa primeira fase, né, se o réu praticou ou não o fato amparado por alguma excludente de ilicitude, ele tem que pronunciar e deixar que o plenário do júri decida. Porque no tribunal, na primeira fase do tribunal do júri, se aplica o princípio do indubio pro societate, ou seja, se o juiz tiver alguma dúvida a respeito de alguma circunstância que venha de alguma forma beneficiar o réu, se ele tiver alguma dúvida nesse sentido, ele tem que pronunciar o réu e deixar que o tribunal do júri possa decidir de pronto a respeito dessa circunstância. Vamos ver aqui qual foi a decisão aqui do STJ. Abre aspas. Aplica-se a súmula 83 do STJ ao recurso especial quando o entendimento da instância ordinária foi de que, havendo dúvidas sobre a tese da legítima defesa arguida em favor do acusado, mostra-se descabida a absolvição sumária, em atenção ao princípio do indubio pro societate, devendo ficar a apreciação da conduta do réu para o tribunal do júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida. Tá? Isso porque tal entendimento está em consonância com precedente desta Corte Superior. Muito bem. Essa foi a decisão do STJ a respeito do julgamento das excludentes de ilicitude. Porque é o seguinte, vamos falar sobre a legítima defesa. Né? A legítima defesa, por exemplo, né, você sofre uma injusta agressão atual ou iminente, é isso? E você utiliza moderadamente os meios necessários, como diz o Código Penal, para repelir uma injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Então, para ser legítima defesa, você tem que seguir ali alguns requisitos que são estabelecidos, né, pelo próprio Código Penal. O próprio Código Penal, ele traz lá quais são as etapas, né, as condições legais que vão entender que você praticou o fato, por exemplo, em legítima defesa. Por exemplo, usar moderadamente dos meios necessários. Então, usar os meios moderados. Aí depois vem repelir uma injusta agressão. Então, segundo, você tem que ter aí uma agressão injusta. Então, vamos lá que você esteja em um bar, por exemplo, né? Você esteja em um bar e você termina provocando uma outra pessoa naquele bar, naquele local ali. Você provoca aquela pessoa, né? E aquela pessoa não gosta, tal, entra em discussão com você, aí você vai agredir aquela pessoa. Você agride aquela pessoa não vai apanhar, né? Ninguém vai aceitar isso. Ela reage contra você. Ela reage, puxa uma faca ali contra você, não é? E aí você puxa outra faca também e vai
e prontamente você usou um meio adequado, porque a pessoa estava com a faca, você se arma de uma faca também naquele momento, e aí você consegue atingir aquela pessoa. Aí o que é que vai acontecer? Você se defendeu, vamos supor, a pessoa não morreu, mas você foi lá e provocou uma lesão corporal grave naquela pessoa, e aí você vai ver os procedimentos, delegacia de polícia, vai procedimento policial, etc. Tal. Aí o seu advogado vai sustentar a tese da legítima defesa? Não, porque não foi uma injusta agressão. Você provocou inicialmente a agressão contra aquela pessoa, não é? Você foi agredir aquela pessoa reagiu de outra forma, e aí você também expôs uma nova agressão. Então, a sua defesa não foi legítima, porque a agressão daquela pessoa em relação a você não foi injusta. Não foi injusta uma injusta agressão. Injusta agressão é se você não tivesse provocado aquela pessoa inicialmente, não é? Nessa situação, para você entender. Aí o que acontece? Chega lá na vara, aí aquela pessoa, você deu ali uns golpes, e esses golpes ficaram caracterizados. Quando você dá os golpes, alguém lhe segurou, tal, mas aí, dependendo da circunstância ali, ficou caracterizado uma tentativa de homicídio. A pessoa não morreu, por uma circunstância ali, a sua vontade, alguém segurou você na hora, impediu que você continuasse naquela prática, e aí você foi responder o procedimento, né, foi autuado, fez o procedimento todo, né, aquela questão policial, o PM chegou, conduziu você para a delegacia, você foi autuado em flagrante, foi para a audiência de custódia. Estou dando só um exemplo. Você é primário, o juiz não viu necessidade de converter a sua prisão em flagrante preventiva, colocou você em liberdade provisória. Mas vamos lá. Aí foi lá você sabe que o tribunal do júri é homicídio tentado ou consumado, vai para o júri. Então, chegou lá na primeira fase do júri, o seu advogado disse que você agiu em legítima defesa, não é? O seu advogado. Mas o promotor apresenta provas e testemunhas com imagens, filmagens, não é? Que não foi legítima defesa, porque você tentou atingir, você foi atingir, agredir aquela pessoa ali primordialmente, né? Claro que tem outras questões aqui que nós estamos abordando, mas estou dando só um exemplo dessa questão da agressão injusta, né? Aí ele vai alegar que você foi agredido injustamente. Como? Se você partiu primeiro para agredir aquela pessoa, né? Você agredir aquela pessoa, você é forte, aquela pessoa não tem um calibre corporal do seu, e ela se muniu de uma faca, e aí você pega outra faca e vai e feriu gravemente aquela pessoa, tentou tirar a vida daquela pessoa ali. Então o que acontece? O Ministério Público, com prova testemunhal, com testemunhas, não, está aqui, não foi legítima defesa. Não foi legítima defesa. Você entendeu? Então o que acontece? E aí o juiz da primeira, você apresenta essa defesa, né? Apresenta essa defesa, seu advogado, e o que acontece? O juiz da pronúncia ficou em dúvida, né? Ele ficou em dúvida se realmente foi legítima defesa ou não, se você agiu. Então, na dúvida da legítima defesa, na dúvida, se houver dúvida sobre as excludentes de licitude, o que é que ele tem que fazer? Ele pronuncia você e deixa que o plenário do júri possa decidir a respeito se você agiu ou não em legítima defesa. Ok? Vamos aqui continuar agora com a quarta tese do STJ a respeito do Tribunal do Júri. Vamos lá. Quarta tese. A exclusão de qualificadora constante na pronúncia, só pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência, não é, do Tribunal do Júri. Vamos repetir para você entender. A exclusão de qualificadora, por exemplo, homicídio qualificado, o motivo furto, motivo torpe, emboscada, né? A exclusão de qualificadora constante na pronúncia, então você foi pronunciado, o juiz da primeira fase, do Tribunal do Júri, na pronúncia ele apresentou lá, não é, a qualificadora, digamos,
por motivo torpe, por motivo fútil, ou mediante emboscada, por exemplo, qualificadora de emboscada. Então, essa qualificadora, ela só pode ser excluída, não é isso? Quando ela for manifestamente improcedente e descabida. Por quê? Porque se ela for excluída na primeira fase do tribunal do júri, isso é uma usurpação, será uma usurpação de competência do tribunal. Deixe-me explicar para você. Olha só, o promotor de justiça, ele recebe os autos e denuncia você por homicídio qualificado, né, mediante emboscada, por exemplo. Você fez uma emboscada e tirou a vida da vítima. Então, ele colocou lá a qualificadora. Aí o que é que vai acontecer? Quando o juiz da primeira fase do júri recebe, né, aquela denúncia de homicídio qualificado, o que é que tem que acontecer? O juiz da pronúncia, ele tem que acompanhar o Ministério Público na sua denúncia. É isso? O Ministério Público da sua denúncia. Por quê? O juiz da pronúncia não pode tirar, não é isso? Não é isso? Tirar essa qualificadora, a não ser que ele consiga ali observar que realmente não estejam presente essa qualificadora. Que realmente não foi uma emboscada, por exemplo. Ele não pode admitir, o promotor de justiça fez a denúncia lá, né? Que oficia perante a vara do júri. Ele fez a denúncia com homicídio qualificado pela emboscada. Mas o juiz está vendo ali pela prova constante dos autos, pelas provas que estão ali, que não foi uma emboscada. Então ele não pode denunciar o réu, aliás, pronunciar o réu para que seja submetido ao plenário, né, por homicídio qualificado, se ele não estiver observando isso. Exatamente, ele não pode, a não ser que sejam ali, a não ser que realmente estejam presentes lá os requisitos. Aí tudo bem, as provas constantes, mas se ele observar que se trate de algo absolutamente descabido, que não cabe naquele momento, ele não pode pronunciar o réu por homicídio qualificado. Agora, se tiverem presente lá, ele não, os requisitos realmente tem lá os requisitos, as provas constantes dos autos, ele não pode deixar de pronunciar para o homicídio qualificado, porque, como eu disse, na primeira fase do júri, o princípio que vigora é in dubio pro societate, ou seja, em pró da sociedade. Vamos ver aqui qual foi o entendimento do STJ. Nos termos da jurisprudência desta Corte, né, abre aspas, né, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, situação que não ocorreu na espécie precedente. Deu para perceber? Então só pode, na primeira fase do júri, o juiz da pronúncia só pode retirar essas qualificadoras se realmente elas forem improcedentes ou totalmente descabidas. Não está. Ele observa que não existe nenhuma circunstância ali qualificadora do tipo penal existente. Ele pode entender que foi um homicídio simples. Se ele observar, não existe nenhuma qualificadora aqui, eu vou pronunciar para o homicídio simples. Tá bom? Esse é o entendimento, a quarta tese do STJ. Em breve voltaremos com mais teses do Superior Tribunal de Justiça. Grande abraço.